Seja muito bem-vindo ao Bizcast. Hoje nós vamos falar sobre competitividade e futuro da indústria. Mas antes, roda a vinheta. Fabiano Dalla Corte, prazer Prazer, te Fabrício. receber aqui no Bizcast. Estava há bastante tempo já querendo te convidar, porque não só indústria, mas conectar indústria, competitividade, Rio Grande do Sul, esse cenário que a gente vive também é parte do meu dia a dia. Prazer te receber, te apresenta pra gente, Fabiano. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. Meu nome é Fabiano Della Corte, eu trabalho hoje com competitividade na indústria, sou especialista em indústria do Sebrae Rio Grande do Sul e, e o meu foco é trazer para as pequenas empresas, né, principalmente as principais tendências da indústria hoje, em termos de produtividade, em termos de competitividade e desenvolver a nossa indústria aqui do Rio Grande do Sul, as pequenas indústrias principalmente, que precisam muito desse apoio, dessa força de um norte, de um direcionamento, né? Então, esse é o trabalho que eu faço no Sebrae, tem uma equipe junto comigo lá que também faz esse trabalho e a gente está com força total executando e tentando elevar a nossa competitividade aqui. Fabiano, tu comentou da tua vivência no Sebrae e no mercado das indústrias, né, principalmente nesse segmento. Conta pra gente hoje qual que é o papel do Sebrae, principalmente o Sebrae Rio Grande do Sul, nesse contexto das indústrias, especialmente em tecnologia, né, que tu estava comentando. Sim, tem um contexto maior por trás disso, né? Que é uma mudança muito grande nos nossos, tanto nos nossos hábitos, né? Do dia a dia, como nos nossos hábitos profissionais e de gestão mesmo, né? Então a tecnologia ela veio com muita força, né, Fabrício? Nos últimos anos. Hoje a gente tem uma escalada da IA, por exemplo, que há 3 anos atrás nós não imaginávamos que ia ser assim. E essa tecnologia ela veio como uma onda, é aquele clássico, né? Parado por muito tempo e de repente vem tudo, né? Então é o que a gente está passando agora, assim, uma escalada muito grande de tecnologia, não só de softwares, mas de hardwares também, de Uhum. equipamentos, né? Que ajudam a aumentar a produtividade da indústria. Então o trabalho do Sebrae hoje, além da gente fazer o necessário, o O, estritamente o necessário, beabá, né? O aquele. beabá Aham. na parte de produtividade, que é usar as ferramentas de manufatura enxuta para aumentar a produtividade, tem paralelamente ou em conjunto, né? Tem uma adoção de tecnologia necessária. Hoje a gente não consegue imaginar mais uma indústria sendo gerenciada sem dados em tempo real, né? Uhum. Então aquela geração de dados que era feita semanalmente, preenchendo um quadro branco no posto de trabalho, depois jogando por um Excel, depois juntando numa reunião de produção, Uhum. né? Não cabe mais nos dias de hoje. A gente tem, nós precisamos gerar os dados em tempo real, precisamos decidir em tempo real, porque a flexibilidade é um dos pontos mais fortes das indústrias, das pequenas indústrias, hoje, dentro das cadeias produtivas, né? Então, Uhum. a indústria, as grandes indústrias acabam demandando a pequena porque a pequena tem flexibilidade. E essa flexibilidade ela vai ter que passar pela tecnologia, não adianta, né? Essa geração de dados em tempo real. Então, o nosso trabalho hoje no Sebrae, dentro desse contexto, para as indústrias, principalmente, por exemplo, aqui no Vale dos Sinos, região da Serra, região do Planalto, onde nós temos um metal mecânico forte, né? Uma indústria de base forte, né? É trazer essa tecnologia para dentro, aumentar a produtividade e poder tomar decisão em tempo real, como a gente toma hoje já nas nossas ações pessoais, né? A gente Uhum. acaba tomando decisão muito mais rápido e a indústria, por mais que tenha uma estrutura muito grande por trás, tem que tomar essa decisão em cima do dado sendo gerado, né? Perfeito. E tu diria assim que, agora pensando contigo mesmo, é, a microempresa ou a pequena, né, pela flexibilidade, pela agilidade, eu acho que é a palavra mais adequada, né, Aham. é, tá correndo na frente nesse sentido também, assim, de aplicação de tecnologia, enfim, de entender a tecnologia. Nós conversamos com especialistas, né, de IA, enfim, atendimento, que conecta esses pontos, e a gente percebe ainda
em alguns pontos, né, o pessoal buscando, tentando entender, né? O que que poderia dizer pra gente quanto a isso, assim? Ainda conectando com a pergunta anterior, o trabalho do Sebrae aqui é sensibilizar no primeiro momento Uhum, e ajudar a aplicar no segundo, né? Nessa sensibilização, nós já vemos uma diferença de comportamento entre pessoas que são proativas, né? Que conseguem, que buscam essa informação, que querem buscar, uhum, né? Que querem entender mais, que querem desenvolver isso nas suas empresas, testar, né? Investir, mesmo que seja pouco, né? Ter essa coragem de investir. E as pessoas que vão ser levadas que são levadas pela onda, né? sim, Que deixa fluir, vamos dizer assim. E isso é uma questão até de cultura organizacional, né? Então, quando tem uma cultura forte de inovação, de busca por novos produtos, desenvolver novos processos e tudo mais, a gente vê que essa cultura, ela parte, né, do empresário, do proprietário, do sócio, né? É, pela vontade de buscar, né? É o uhum, cara que é ativo na busca. E esse cara normalmente se destaca. Eu já tive interação, assim como tu, por 500, 600, 700 MPS, né? uhum, Indústrias. E a gente consegue separar muito bem o comportamento empresário, o comportamento empreendedor do dono, do uhum. sócio, né, do cara que está à frente, a gente consegue separar esses caras da massa que a deixa fluir, vamos dizer assim, né? E esse comportamento ele faz muita diferença. Esses caras, a gente já tem casos muito bons de empresas que foram atrás, que nos buscaram, né? A gente não pode obrigar o cara a fazer, né? Ele tem que ter vontade de fazer. Sim, E esses caras têm casos, nos trouxeram casos muito bons legal. de implantação de tecnologia, de melhoria de processo, né? Nós ainda estamos começando com isso, né? A indústria sempre tem a transição, ela é cumprida porque normalmente o investimento é grande e tudo mais, e os processos são grandes, né? Mas a gente vê que esses caras que estão buscando, eles estão trazendo casos bons, estão desenvolvendo, estão testando, estão errando e estão consertando o erro, Uhum. né? Dando a volta no erro. E isso muda muito. O comportamento empreendedor muda muito na forma como a empresa vai buscar essa tecnologia. A gente percebe, né, que muda inclusive essa cabeça do dono mesmo, né? No processo de melhoria, né, numa melhoria contínua e busca de uma nova tecnologia, por exemplo, o próprio dono acaba, de certa forma, evoluindo, né? Acaba buscando alguma solução, inclusive, para desenvolvimento pessoal, né? Como a gente fala, né? Sem dúvida, sem dúvida. E acaba, é aquela coisa que vira um incômodo para ele e ele tem que agir, né? Sim. E esse ter que agir, ele é uma faísca boa para isso, né? Então ele tá notando que tá perdendo competitividade, porque tá mais difícil de, por exemplo, de fazer um setup no processo para produzir um produto novo. Poxa, o cara vai atrás, busca a informação, né? Nos busca, de vez em Uhum. quando ele busca o Sebrae, de vez em quando ele busca o Senai e outros parceiros que a gente tem, né? E traz esse conhecimento para dentro para ajudar a melhorar. Isso faz muita diferença. Entendi. Tu percebe que isso é um movimento que está aumentando, assim, Fabiano? Tem aumentado, sim, É. tem aumentado. Nós provocamos muito também, Uhum. né, Fabrício? O Sebrae provoca muito, as nossas ações, as coisas os nossos contatos, assim, acabam sendo provocados por nós, né? E por outros também, né? Pela própria onda, né? Mas a gente tem notado, sim, uma busca maior pela parte de tecnologia, de implementação de novas soluções, Uhum. né? Até de IA, de vez em quando, dependendo dependendo da questão ali, tem essa demanda, sim, né? Legal. O que a gente sempre tenta estimular mais é trazer esse comportamento empreendedor, de buscar informação, por mais que tenha um monte de dificuldades, né? Uhum. De trazer isso para dentro, Bom, que né? é também um dos pilares ali, né? Um viés do Sebrae mesmo, né? Que é trabalhar ali diferentes setores, né, da empresa e não Isso, somente um. perfeito. O que que tu percebe, assim, na tua expertise ali, lidando com tanta indústria, principalmente, o que são os principais erros, assim, Não quero te colocar em saia justa aqui, tá? Mas poderia citar, assim, de principais erros, de forma agregada mesmo, né, do mercado, do determinado tamanho de empresa, enfim. Sim, do meu ponto de vista, nós temos um privilégio de poder olhar de fora, né? Uhum.
Sem se contaminar, né? Se contaminar e podendo ver diversas empresas operando. Então a gente consegue extrair essa informação de uma forma mais precisa também, né? O primeiro, com certeza, esse que eu comentei contigo agora, né? Deixar fluir não é legal, né? Primeira questão, né? Ser levado, né? Não é Uhum. bom. Então buscar informação é importantíssimo. Segundo, né? É não ter a cultura da melhoria contínua, principalmente nas indústrias. Tinha citado, né, melhoria contínua há pouquinho, e para mim é uma palavra-chave, assim, porque é uma questão cultural da empresa, É né? o tal do PDCA na prática, né? PDCA, o Kaizen, né, Sim. que a cultura japonesa traz muito, a cultura de gestão empresarial japonesa traz muito, né, que veio com o sistema todo de produção. O Kaizen, ele é, na prática, melhoria contínua e pensar que a gente sempre tem melhorias a fazer. Nunca Uhum. vai ser perfeito. E a gente sempre tem melhorias a fazer e transformar isso numa cultura empresarial. A gente já teve, ó, vou te citar alguns exemplos bem práticos, assim, né, da questão produtiva das indústrias, né? Nós já tivemos que aplicar, por exemplo, as mesmas ferramentas da manufatura enxuta, do sistema atual de produção, do Lean, né? Pode chamar de... tem vários nomes, Sim. né? 3 vezes a mesma ferramenta na mesma empresa, porque o empresário, o dono da empresa, o sócio, ele não trouxe a questão da cultura do Kaizen para dentro da empresa. Então, ele deixou uma pessoa que era especialista em produção para gerenciar a produção. Esse cara ficou especialista em manufatura enxuta, no Lean, Uhum. né? Ele implementou um monte de ferramentas dentro da indústria. Esse cara ficou tão bom que ele saiu, né? E levou toda a metodologia E levou a questão junto. cultural era dele, né? Tava Sim. tudo vinculado a ele. Veio outro cara, a gente fez, implementou as mesmas ferramentas, né? Esse cara, 2 anos depois, saiu, aí entrou outro, né? E a gente, então, os próprios consultores que estavam visitando a Sim. empresa, eles falaram, poxa, a gente já fez isso, é a terceira vez, né? Então, isso acontece bastante, não é só esse caso, eu citei esse caso porque ele é emblemático, né? Sabe, só um parênteses, Fabiano, desculpa te interromper. Sabe que na área comercial acontece bastante também. Eu falo brincando, tem um cliente nosso nós devemos estar lá há 5, 6 anos já. E nesse período deve ter trocado 3 vezes de gestor Gestão comercial. comercial. Então, aquela cultura, ou metodologia, né, o know-how, a gente acaba transferindo para o novo, né? Aham. Então, é uma coisa engraçada, né? Assim, como esse comportamento se repete, né? Exatamente. Também passa pelo Kaizen, né? Porque o Kaizen Não não é deixa de só ser. produção, o Kaizen é filosofia, Uhum. né? Uma filosofia empresarial e de gestão, né? Então é justamente isso, né? No momento em que vira uma cultura, ela não é de um cara, ela é de todo mundo que está ali dentro, né? Então transformar a melhoria em uma cultura, na Uhum. cultura empresarial, faz muita diferença, né? Isso a gente vê, consigo ver na prática, assim, obviamente eu não vou te trazer os detalhes de cada um, né? Sim, Aqui não sim. tem nem espaço para isso, mas a gente consegue comparar uma e outra empresa com base na questão da cultura empresarial, do Kaizen e da melhoria contínua. Tu vê que interessante, né? Nenhum dos principais erros estão ligados a uma área técnica detalhada, né? É muito ligado a processo mesmo, né? A metodologia, processo Exatamente. obviamente, pessoas, né? Que é outro assunto que a gente já falou bastante aqui, que é uma dificuldade, e a gente vai acabar entrando nesse assunto. Falando um pouquinho de futuro da indústria, Fabiano, o que que tu poderia dizer, assim, a gente tentar fazer um exercício de futuro, né, para a indústria? O que que significa isso na prática, assim, para ti? O que que é ver futuro na indústria, né? Que bem ou mal é um segmento, como é que a gente pode chamar? Não é pejorativo, né? Mas é mais quadrado, né? Um segmento mais... Precisa ser, né? É que É, precisa ser. mais caixinhas, né? Vamos dizer Aham. assim, né? Como é que tu enxerga isso, assim? Primeiro que a questão, a gente sempre fala, né, a indústria, a questão mais quadrada da indústria, como eu te falei, é que precisa ser assim, Uhum, porque tem uma infinidade de processos diferentes para cada tipo de produto que se faz, né? Todos os produtos que a gente acaba usando, tudo que é físico, né, uhum. passa por uma indústria. E a variedade é muito grande, assim, então não tem como a gente fugir do processo certinho que faz isso, depois faz isso, faz isso, faz isso. Não tem como, né? Agora,
tem algumas mudanças muito estruturais que vão acontecer, no exercício até de visualizar o futuro, né, que a gente faz com base nas tecnologias que tem disponíveis hoje, né, de mudança de estrutura de cadeia produtiva, né? Uhum. Por exemplo, o que nós vemos, tem a oportunidade de visitar a Feira de Hannover por quase uma década, né? Na última década, eu fui todos os anos. Tá indo há 10 anos Há já. 10 anos, na Feira de Hannover, né? E a Hannover fica na Alemanha, né? Até Uhum. não sei se todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos É, vendo, sabe, né? bom, comentar, então, pode falar um pouquinho da feira, Fabiano, assim, não fazer esse preâmbulo aí, né? Aham, não, perfeito, perfeito. A Feira de Hannover é um laboratório, vamos dizer assim, de demonstração de Uhum. tecnologias. Não é uma feira comercial, né? O cara não vai lá para tirar pedido. Então, todas as indústrias, as grandes indústrias, não, todos os grandes expoentes de tecnologia para a indústria, eles estão lá apresentando tudo que tem de novo para a indústria, todas as coisas que estão em funcionamento já na indústria e coisas que vão acontecer daqui 10, 15, 20 anos, né? Uhum. Então, ali, visitando a feira, a gente consegue visualizar o que vai acontecer no futuro. Algumas coisas a gente já sabe que não vai dar certo, né? Vendo ali, e algumas coisas tu fica na dúvida, assim. Então, Sim, os caras estavam falando de IA em 2017, 2016, 17. quando ninguém A gente não conseguia não imaginar o que, imaginava, que ia né? acontecer, né? Pensava em IA, pensava na Skynet, do Exterminador do Sim, Futuro, né? verdade, verdade. E o que está acontecendo hoje é que, cara, os caras estão analisando o dado dentro da indústria com base na IA. Os grandes softwares, né? Softwares internacionais como SAP, os caras têm IA dentro do sistema que te ajuda a tomar decisão. A Cigan, aqui pertinho da gente, né? Robson esteve O aqui também, Robson teve aqui, comentou, exatamente. Poxa, o Cigan tem IA integrado no sistema. Então a tomada de decisão ela tá passando pela IA, é uma coisa que a gente não imaginava um tempo atrás. Uhum. E lá na feira os caras estavam falando isso em 2016, 17, Pô, né? Já bem tinham, antes, né? já tinham coisas operando relacionadas à IA. Claro que era outra tecnologia, né? Uhum. Mas o conceito é o mesmo. E então, por exemplo, a Feira de Hannover apresenta muita solução de biomimética. Olha só, biomimética é tu copiar soluções que a natureza encontrou em máquinas, equipamentos, né? Então, por exemplo, eles apresentaram a coisa mais impressionante que eu vi na feira, há uns 3 anos Uhum. atrás, foi um drone que era baseado numa água-viva. Então, a água-viva, o que que ela faz? Ela usa pouquíssima energia, quase nada de energia, para se movimentar dentro da água. E os caras inventaram um drone que fica semanas e semanas voando com aquele movimento da água-viva, Para né? aproveitar daqui a Para pouco aproveitar a bateria, uma bateria muito pequena, né, sim. que consegue fazer aquele mesmo movimento, que é uma solução que a natureza encontrou para economizar energia, e os caras conseguem voar com um drone por semanas e semanas com a mesma bateria, né? Então, essas soluções, por exemplo, biomimética, é uma coisa que a gente não vê numa feira comercial. Nós Exatamente. vemos numa feira de tendências como tem lá. E acaba vindo além dessas, né? Claro, vem várias outras soluções ainda dentro dessa área da biomimética. Os caras copiaram a estrutura da cauda de um tubarão Uhum. para fazer uma pinça que pega qualquer coisa. Porque essa estrutura, eles imprimem em 3D aquela estrutura da cauda do tubarão. São duas pinças que pegam qualquer coisa que tu colocar ali, independente do formato, do tipo, né? O robô consegue pegar com aquela pinça. Então tu não tem mais setup de pinça de Sim. robô, né? Troca de Troca de ferramenta. ferramenta, tu não precisa mais fazer troca de ferramenta se tu tem aquele produto que foi inspirado na Sim, coisa que a natureza trouxe, né? Então, esse tipo de coisa acaba moldando a forma como a gente vai ver a indústria no futuro. E uma coisa que chama muita atenção, que tem muita chance de desestruturar cadeias produtivas, as que a gente conhece hoje, uhum. é a impressão 3D, né? E não a impressão 3D em polímero que a gente Sim, tem essa que a hoje, gente está mas sim em acostumado. metal, né? Claro que essa também. Mas em metal a gente muda cadeias produtivas. Uhum. Porque como é que funciona a impressão 3D? Em metal, né? A gente tem, tu consegue fazer um molde, tu consegue fazer um design de produto
totalmente orgânico, coisas Uhum. que a usinagem, por exemplo, não resolveria, né? Porque com a usinagem tu não tem acessos que tu não consegue fazer com Exato. a ponteira, né? Então, tu consegue produzir um design totalmente orgânico, muito mais leve, baseado na natureza, em plantas, em estruturas de árvores, Uhum. de folhas e qualquer coisa assim. Tu consegue moldar um produto muito mais leve, muito mais resistente, com uma estrutura muito mais resistente, né? E tu imprime ele conforme a necessidade. Então, tu tem mais volume, tu imprime mais, tem menos volume, imprime menos. Quer customizar alguma coisa, customiza, né? E hoje, o que que acontece? Um produto usinado ou uma peça cortada, dobrada, soldada, tu manda para o estoque, esse estoque vai para um distribuidor. Uhum. Esse distribuidor leva para a loja, para a autopeça lá do veículo, por exemplo, e tu vai lá e compra a peça e coloca no teu carro, leva no mecânico e coloca, né? É, pensa, ó, tem uma estrutura logística por trás, tem uma estrutura comercial por trás. No momento em que tu coloca uma, uma impressora 3D em metal numa concessionária, por exemplo, tu consegue produzir peças dentro da concessionária. Bati meu carro, quebrou o braço da suspensão. Cara, vou ali na concessionária, ó, quebrou, tá aqui o guincho, né? Tá aqui o carro, e o cara imprime a peça, amanhã ele me Sim. entrega. Não precisa vir do Customizada, né? México, da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, não precisa. Ele faz ali, né? Claro que tem questões ainda de segurança serem Uhum. resolvidas, né? Mas a gente tá falando de futuro. Então, tu acaba tirando o cara do transporte, tu acaba tirando o cara da loja, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer agora, né? Sim. Mas qual é que é o nosso papel? É ajudar esses caras que estão envolvidos na cadeia produtiva a entender essas mudanças e se preparar. Entendeu? Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas tem uma boa chance, né? E onde é que vai estar o ganho financeiro? Vai estar no projeto da peça. Sim. Não é mais na impressão, não é mais na fábrica que vai fabricar essa Sim, na peça. série ali, né? Naquela. Exatamente. Vai ser a tendência é que seja no conhecimento de engenharia, no Uhum. produto, né? Vai ter um copyright, alguma coisa assim nessa peça, nesse produto, que ela não vai poder ser replicada. Mas a quem domina, quem tem, quem desenhou e quem tem esse copyright é o cara que vai ter as maiores margens da indústria, né? Sim. E aí vai acabar desestruturando algumas cadeias. Tem empresas, por exemplo, a Taurus aqui de São Uhum. Leopoldo, que já está fazendo peças, muitas das peças em MIM, que é Metal Injection Molding, né? Então eles conseguem imprimir um molde em 3D, faz a impressão do molde em 3D, não precisa usinar nada, Uhum. e depois injeta em volume, né? Como se fosse plástico, mas é metal. Peças Sim. muito pequenas, peças Milimétrico, né? Que... milimétricas, extremamente complexas de produzir, né? E tu consegue dar volume para uma coisa que antes teria que imprimir peça por peça, Uhum. né? Então, e isso já está sendo usado, por exemplo, nas armas da Taurus, as armas já saem com peças que são impressas em 3D, né? Então, muda muito a estrutura da tecnologia dentro da indústria. Sim, e lá na feira, Fabiano, bom, vai ter agora, vocês vão novamente agora em abril, né? Em abril de Isso. 2026, agora acontece de novo. E, enfim, alguns clientes participam, né? Depois puder contar um pouquinho também desse processo aí de levar a turma lá para Hannover para enxergar isso de perto, né, com os próprios olhos é importante. Mas uma pergunta minha aqui sobre a feira mesmo. Em geral, o que que tu mais enxerga lá? Assim, tu falou alguns extremos, né, alguns casos aí bem super interessantes, mas que daqui a pouco a gente está olhando um pouquinho mais para frente, né? Mas em geral, o que que tu mais vê lá em Hannover, assim? Porque a gente está acostumado aqui com feiras regionais, né, feiras nacionais, mas lá é o, vamos dizer assim, o suprassumo, né? É o ponto-chave do mundo, né, no sentido industrial. Em termos de tecnologia, sem dúvida, assim, porque lá tem volume, a Feira de Hannover Uhum. tem volume, né, em termos de expositores, de Quantos expositores, mais ou diversidade, menos, assim, sabe? são Ah, 2.500, é 3.000 super grande, expositores, é assim. muito grande, são 15, 16 pavilhões Nossa. de feira, pavilhões muito grandes, né, em uma semana a gente não consegue ver toda a feira, né, então é muito direcionado, assim, a gente ajuda o empresário que está indo conosco a se Uhum. direcionar, né. Eh, e tem muita coisa que como tinha comentado, né, do futuro da indústria, e tem muita coisa, a maior parte, obviamente, são coisas que têm aplicação hoje, né? Aplicabilidade
agora, assim, que... Exatamente, exatamente, porque os caras precisam vender também, né? Ele Sim. tem que sobreviver de alguma forma. Então, tu pega grandes expositores como a Siemens, como a SAP mesmo, né? Esses grandes expositores, eles trazem algumas coisas do futuro e trazem coisas do dia a dia. E o que mais tem, que a gente mais vê e que mais tem aplicação hoje é a parte de sensoriamento, Uhum. de máquina, de equipamento. Para quê? Para gerar dado em tempo real, que é o que nós estávamos falando Perfeito. lá no início, né? Conectar o hardware no software e... Exatamente. Conectar a fábrica, né? Uhum. Então, o conceito hoje é de fábrica conectada. E essa fábrica conectada é o quê, né? É um sensor colado na máquina, que esse sensor vai gerar a informação. Ó, produziu tantos, tantos são refugo, tantos são retrabalho, tantos itens, né, foram produzidos de forma certa, demorou tanto tempo cada um, Uhum. né, as falhas são essas e essas, a máquina parou por tanto tempo, né, então essas informações hoje elas são estritamente necessárias para a indústria poder operar, né, como eu te falei, o cara que não toma decisão em tempo real hoje, ele perde competitividade, né? Pela flexibilidade da pequena empresa. A pequena indústria, ela tem que ter Uhum. essa flexibilidade, ela tem que tomar a decisão em cima de dado em tempo real. Então, esse sensor, esse equipamento que ele está colocando dentro de uma máquina, junto com uma máquina, isso ajuda a gerar um dado que vai para um sistema central, vamos dizer Uhum. assim, de forma bem rústica, essa minha Aham. explicação, né? Vai para um sistema, a gente chama de MES, né? Que é o sistema de gestão de chão de fábrica, e ali ele consegue dizer, olha, vamos ajustar esse setup e fazer assim, 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 né? Então, isso de forma muito rápida, barata, né? E tem um volume muito grande. Isso eu ia te perguntar, isso tá barateando hoje, né? Assim, Muito, muito. Hoje tu não precisa investir num sensor, tu sim. pode assinar, né? Um serviço Assinar, de sim, assinatura, entendi. né? Então, o que tem várias empresas inclusive que vão para Hannover conosco, que aqui da região mesmo, do Rio Grande do Sul, de Uhum. São Paulo, que oferecem o serviço de assinatura de sensores e todo o background necessário, né? Então, o que que acontece? Cara, tu tem uma máquina lá, tu tem uma injetora plástica, né? E esse cara ele vai lá e coloca um sensor que tu não precisa instalar nada. Ele é magnético e Uhum. tu encosta ele na tua máquina e esse sensor ele vai dizer se a tua máquina está operando do jeito certo, se ela está começando a vibrar um pouco mais, se Uhum. ela está consumindo mais energia, se ela está esquentando. E aí ele vai poder te dizer, com a inteligência que ele já tem por trás, o sistema dele te diz, ó, Fabrício, a tua máquina tá tendo uma progressão de vibração X. E daqui 2 semanas você vai ter que fazer manutenção nela, Sim, a né? preditiva na prática É mesmo, assim. preditiva na prática. Sim, Isso aí tu assina como tu assina o Netflix, bota teu cartão de crédito lá e todo mês o cara vai cobrar da sim, tua empresa 300, 400 reais e vai te entregar um sensor na tua máquina que ele vai te dizer, ele vai te ajudar a dizer quando que tu tem que fazer manutenção, sim. né? Nossa, e aí vem na cabeça como a questão de mudança de mercado mesmo, né, cara? Mercado de trabalho, enfim, olha quanta oportunidade, quanta ameaça, né, nesse sentido, assim, de... Tem, eu vejo que tem muito mais oportunidades, inclusive, Sim. porque abre um leque de necessidade muito grande, né, Fabrício? Se a gente fala em mercado de trabalho, eu sei que já tá na nossa pauta esse assunto também, né? Uhum. Quando a gente fala em mercado de trabalho, a tecnologia ela abre uma oportunidade muito grande, porque cada vez a gente vai demandar mais tipos de tecnologia, muito software, né? E o software é escalável de uma forma mais fácil do que o hardware, né? Sim, sim. Então, vai demandar uma questão muito forte de software, de inteligência por trás, inteligência customizada, De nuvem. o mercado de nuvem, o mercado de prompts de IA, Uhum. fazer bons prompts para a indústria tomar bem a decisão, né? Sim. É um mercado que está latente, já tem demanda, né? Então tu pode ter a tua assinatura de IA lá na tua indústria e botar os dados para dentro e tu não saber comandar bem ela, né? Tu dá comandos que não são tão precisos. Uhum. Tem gente vendendo prompts, né? Produzindo bons prompts, testando e vendendo prompts de IA, Conversar né? melhor Conversar melhor com a IA, com a IA. né? Então é um mercado muda do cara que alimenta a chapa dentro da máquina Uhum. para o cara que vai ajudar a indústria a conversar com o computador, Sim. né? Vamos voltar agora, vamos... Eu falo brincando, Desculpa. ser viajante do tempo, né?
Mas vindo agora para ainda, né, em 2026, tu falou de mão de obra, né? Falar um pouquinho de problema e solução nesse sentido. É, hoje a falta de mão de obra, a gente sabe, é generalizada, né? Falta de mão de obra qualificada, vamos dizer assim, né? Isso é fato mesmo na indústria ou como é que a gente fala, um modelo mental das pessoas aqui que tá impregnado e só comenta bastante, né? O que que tu poderia dizer pra gente sobre isso? Olha, meu diagnóstico e meu ponto de vista é muito particular isso, né? Uhum, Esse meu ponto de vista por ter interagido e interagir com muitas indústrias hoje, né? Mas é uma questão de oferta e demanda, assim. uhum. Tem a oferta, tem um gap muito grande entre o que é ofertado pelo mercado de trabalho, né? Para não pessoalizar ninguém, assim, né? Não Sim, pessoalizar a coisa, é uma entidade mercado de trabalho e uma entidade indústrias, né? Tem um gap entre o que é ofertado e o que as indústrias demandam, sim, né? a A real necessidade necessidade, da indústria. exatamente, exatamente. Quer dizer, cargos muito especializados falta e cargos, vamos dizer assim, generalistas, operacionais, muitas vezes sobra alguma coisa nesse sentido. É exatamente isso, é o que a gente vê na prática, né? Sim. E no meu ponto de vista, assim, quem está fornecendo a mão de obra, né, o trabalhador, Uhum. ele tem que enxergar esse cliente dele, a indústria, de outra forma, né? Não é só ele ir lá e alimentar a chapa. A indústria hoje busca uma questão muito mais comportamental do que de Uhum. habilidade técnica, né? Porque Sim. habilidade técnica a gente ensina, isso é um clássico, né? Habilidade técnica a gente ensina e comportamento a gente não consegue moldar. Exato, vem de casa, né? Né? Vem de casa, exatamente. Então a questão comportamental no meu ponto de vista, é o maior gap que tem hoje Uhum. de entrega da mão de obra para a indústria, né? Essa questão comportamental, a gente tem que fazer um trabalho de base, obviamente, né? Muito forte, mas por outro lado, tem muita oportunidade para quem quer trabalhar. Muita. Na parte, se tu quer se especializar, né? Se tu tem uma boa base Uhum. comportamental para poder fornecer a tua mão de obra, as indústrias estão demandando muito a questão de tecnologia, a questão de gestão de equipe, gestão comportamental mesmo, Sim, trabalhar de liderança nesse dados, sentido. liderança, tem muita coisa, né? A gente vai ver, assim, uma transição do perfil do trabalhador ao longo do tempo, da demanda, não digo do mercado de trabalho, mas do mercado da força de trabalho, né? Uhum. Mas as empresas vão demandar cada vez mais o cara que sabe lidar com dado, que sabe lidar com pessoas, que sabe fazer coisas que a IA não sabe fazer, por exemplo, o julgamento, a empatia, são coisas Uhum. que a IA hoje e num futuro relativamente próximo não vai conseguir substituir, Sim, esse né? lado humano mesmo, O né? lado humano, Uhum. exatamente. E aí tem muito espaço para isso, né? O que acontece é que a gente não pode deixar as pessoas, os trabalhadores, perderem esse lado humano, Uhum. né? E não pensarem na indústria, não pensarem na empresa para quem estão trabalhando, né? Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter no futuro e é um trabalho de base relativamente difícil de fazer, né? Sim. Eu tava refletindo sobre isso, né? O que que é o desafio, né? Juntar automação, como a gente está falando, junta capacitação técnica, né? E a questão de mudança cultural que a gente está falando, aonde que isso vai chegar, né? E aí uma pergunta também que volta e meia a gente entra nessas discussões, assim, e tem associações comerciais, sindicatos, a gente percebe essa pauta sempre nos top 3, né? Vamos dizer assim, que é como atrair jovem para a indústria, né? Porque pela nossa vivência, acredito que tu tá junto nisso, normalmente saía de um segundo grau, ia fazer um curso técnico, ia para uma indústria, né? Uma determinada área, ou ia para uma área mais, uma carreira, daqui a pouco numa universidade, né? Numa faculdade. E hoje a indústria tem esse desafio também, né? Como atrair o jovem para a indústria. O que tu pode falar sobre isso, Tem, Fabiano? e eu acho que tem uma oportunidade muito grande para quem é jovem Uhum, hoje e está pensando em trabalhar com indústria. A gente tem indicadores importantes
que nos dão um direcionamento bom para isso, positivo, né? Hoje, com essa implementação de tecnologia que está tendo, necessária para a Uhum. indústria, né? Isso abre uma oportunidade muito grande para pequenos fornecedores de tecnologia, né? Então, nós temos visto um crescimento muito grande de startups, por exemplo, fornecendo para a indústria, né? E normalmente as startups Formadas por são jovens, né? formadas por jovens que têm um modelo mental diferente daquele modelo Uhum. que a gente falou lá no início do quadradinho, né? E da indústria, a indústria tem essa tradição do Uhum. quadradinho e a gente vê essa oportunidade, né? Então, nós começamos a ver um incremento muito grande no volume de startups, de tecnologias que estão surgindo para a indústria. Essas tecnologias elas não surgem só das grandes, só da Siemens, só da SAP, né? Elas surgem também de pequenos. E aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um volume muito grande de startups nascendo e fornecendo para a indústria, né? Então, que eu posso dizer que talvez num futuro de médio prazo aí, a gente tenha muito menos trabalhadores formais na indústria e tenha Uhum. muito mais fornecedores de serviço, de tecnologia que as indústrias vão demandar, né? E aí tem uma oportunidade gigante para os jovens também. Claro que vai precisar, a gente vai precisar da pessoa que vai operar vai operar equipamentos de alguma forma, né? Talvez não tanto no hard, mas no soft, né? Uhum. Gerenciando máquinas, né? Muito menos dono de posto de trabalho, muito mais gerenciador de máquinas no futuro. É, que o cara vai ser funcionário de alguma forma, mas um volume muito grande de startups fornecendo em volta Uhum. dessas indústrias, né? Mesmo pequenas, né? Pequenas, médias, isso vai se transformar, não adianta, não tem o que fazer, vai acontecer, Uhum. né? E a questão é que abre um mercado bem grande para os jovens começarem a olhar a indústria com o seu ponto de vista, diferente do tradicional, e fornecer serviços, fornecer tecnologia para isso. Sim, entrega uma solução e acaba se envolvendo ali de alguma forma, né? Eu lembro, Exatamente. Fabiano, eu venho, bom, eu vou. A gente volta um pouco no tempo, né? A minha primeira relação com o Sebrae, Rio Grande do Sul, foi num programa que eles rodavam dentro das escolas, cara. Era Brasil Empreendedor, se eu não me engano. Aham. E ali que despertava já essa questão da mentalidade, né, empreendedora e quando tu fala de startup, né, o jovem conectado à indústria, não me vem outra coisa na cabeça a não ser a Mercopar, né? Me fala um pouquinho da Mercopar para quem não, enfim, é difícil alguém do Rio Grande do Sul não conhecer, né? Mas conta um pouquinho da feira pra gente aí. A Mercopar é uma feira que o Sebrae criou, ela nasceu dentro do Ah, ela Sebrae, foi criada pelo foi Sebrae criada pelo mesmo. Sebrae no início dos anos 90, né? Em Caxias, Uhum. ela acontece no Parque da Festa da Uva, né? Desde sempre. E, e a Mercopar, ela nasceu numa necessidade, para tu ver como as coisas mudam, olha só, a necessidade de conectar a cadeia produtiva do setor metal mecânico. Uhum. Então era uma feira de subcontratação industrial, né, para o metal mecânico. Então, as pequenas empresas que o Sebrae atendia na época, elas iam lá e faziam exposição dos seus produtos, né? E as grandes empresas da cadeia metal mecânica Entendi. visitavam a feira e escolhiam, eu te quero como fornecedor, quero comprar teu produto, quero comprar teu serviço, Era né? mais como uma facilidade para os grandes, Era uma forma de conexão, sim, né, gerar entre as grandes e as um pequenas relacionamento, né? um relacionamento da cadeia produtiva metal mecânica. E ao longo do tempo, a feira se transformou numa feira de inovação industrial. Por quê? Porque a questão da subcontratação, ela perdeu espaço, Uhum. as cadeias produtivas elas mudaram, né? E com a mudança da cadeia produtiva, a feira não tinha mais por que acontecer daquela forma. Então, hoje, a Mercopar é uma feira de inovação industrial, onde todas as tecnologias disponíveis que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, muita empresa de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Uhum. Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, todas empresas que fornecem tecnologia, sejam máquinas as mais tradicionais, máquina de usinagem, máquina de solda, corte e dobra, essas coisas, como toda essa parte de sensoriamento, Uhum. de gestão de dados, né? Visão computacional, que é uma coisa que a gente não comentou antes aqui, mas é uma tendência muito grande para a indústria também. É, essas tecnologias todas estão sendo abraçadas ali dentro, estão se juntando e oferecendo um produto gigantesco para a indústria, né? Que é uma feira onde conecta várias tecnologias. Então, o visitante que vai na Mercopar, ele consegue enxergar
basicamente o que a gente vê em Hannover. Sim, Várias tecnologias que conectadas transformam a indústria na indústria inteligente, né? e tá pertinho de casa aqui, né? Pertinho de casa. É uma feira espetacular, assim, a Mercopar cresceu muito nos últimos anos, em termos de expositores, em Uhum, termos de visitantes e principalmente em termos de variedade de tecnologia. Então tem de tudo, tem energia para a indústria, né? Gestão inteligente energética para a indústria, que é um uhum. assunto, é o spin-off aqui de um assunto que a gente poderia tratar, né? Que é importantíssima, tem na Mercopar a parte de sensoriamento, visão computacional, inteligência artificial, tem na Mercopar, a Tem parte um de pavilhão com máquinas, as startups equipamentos, também, tem né? pavilhão de startups, então engloba todas as necessidades que uma indústria precisa, não só a metalmecânica, Uhum. hoje já ampliando para vários outros setores dessa parte mais hard, vamos dizer assim, né? Sim. De produzir produtos, né? Então amplia bastante, a gente tem indústrias que visitam ali, que são da área de alimentos, bebidas, né, envase de bebidas, a parte de moveleiro, visitantes, né, desses Sim. setores que não são necessariamente Buscando metalmecânicos, soluções buscando ligadas soluções para suas indústrias. a essas áreas, né? Exatamente, exatamente. Legal. Vai acontecer em outubro de novo, Em né? outubro, isso aí, na metade de outubro, a Perfeito. feira acontece todos os anos, na metade de outubro, no Parque da Festa da Uva, Uhum. em Caxias, né? E a entrada é gratuita, tá todo mundo convidado, quem está nos ouvindo Legal. aqui já pode acessar o site mercopar.com.br, ali tem já alguns detalhes da feira, já tem a data da feira, Bacana. tem, talvez se alguém queira ser expositor, a gente tem alguns espaços ainda Ainda tem. quase esgotando, mas Sim. tem alguns espaços já. A feira quase toda ela é vendida já de um ano para o outro, né? Então terminou a feira e já os espaços, a maior parte dos espaços já estão Sim. vendidos para o Isso é meio que próximo ano. garantir estar lá no próximo ano, né? O expositor que está esse ano percebe que agrega valor e acaba já renovando, né? Acaba sendo um Exatamente. movimento meio natural. A gente vai deixar o link aqui embaixo para quem quiser clicar, né? Já busca. E, obviamente, tem busca o Sebrae Rio Grande do Sul, busca o Fabiano, se puder, né, Fabiano, para mais informações, né? Enfim, comentou para ser expositor, parceiro, vai ficar o link ali, né? Isso, no site tem todas as informações, tem os contatos também Uhum. da nossa equipe comercial que faz um direcionamento. É mais a equipe não é uma equipe comercial, é uma equipe consultiva, né? Consultiva para ajudar, Conforme né? a necessidade, a gente organiza o espaço, né? Sim. Coloca num lugar ou no outro que vai coordenar melhor, que vai aumentar a produtividade da empresa lá dentro da, Uhum. da, Que da faça mais feira, né? sentido, Que né? faz sentido, Perfeito. exatamente, Tu falou exatamente. de visão computacional, Fabiano. Me conta um pouquinho sobre isso, cara. Agora eu fiquei curioso também. Pois olha só, é um assunto muito interessante e ele cabe para a indústria toda, porque, como a gente falou lá no início, né, a indústria produz milhões e milhões de produtos diferentes, né? Tudo que é físico, a indústria produz. É, e se a gente tivesse que contar, gerar dados em cima de cada um desses itens, né, daria muito trabalho. Vamos dizer assim, é um Uhum. volume altíssimo de coisas a serem feitas, de setups a serem feitos. E a visão computacional, ela é um atalho, vamos dizer assim, para a relação entre o físico e o digital. O que é a visão computacional? Tu tem uma câmera com um sistema de inteligência por trás que Uhum. identifica as coisas. Né? Então, se usa visão computacional hoje para fazer controle de cor no produto, independente da variação que tenha ali, o setup que tenha sido feito, consegue identificar a cor, consegue identificar, por exemplo, a ergonomia do funcionário. Então, tu tem um processo, né? Tu tem uma câmera, essa câmera filma o funcionário, consegue identificar as articulações, ver se o funcionário está tendo trabalho, esforço Uhum. além do necessário, se ele está mal posicionado, se tem que fazer algum ajuste, consegue com câmeras assim fazer a visualização do fluxo percorrido do produto, do item, da matéria-prima dentro da tua indústria, tu consegue identificar problemas de qualidade, né? Tu consegue identificar, contar, né, itens, então tu acaba fazendo um atalho para aquilo que o sensor faz também, né? Pode ser usado para diversas coisas, as mais Uhum. diversas possíveis, né? Pode ser usado para suporte, né? Então eu tenho que arrumar uma máquina. Eu não sei arrumar aquela máquina. Tem um cara lá no outro lugar que sabe, eu me conecto com ele e com base naquela câmera, naquilo que ele está vendo ali, o sistema vai identificando onde que está com o problema, né? A parte de montagem de peças, olha que legal, né? Então normalmente tu tem
uma ficha de montagem de produtos, né, com Uhum. ordem que tu tem que colocar cada peça, parafuso, apertar, né, e tudo mais, e tu pode ter um sistema com uma câmera que vai te apontando, olha, agora tu pega essa peça aqui, Sim. ilumina em verde, né, tu pode ter um projetor, muito legal, tu pode ter um projetor em cima do posto de trabalho que ilumina, né, aqui é verde, aqui é vermelho, pega o verde agora, coloca aqui, agora pega o amarelo, bota aqui, agora pega o azul, Poxa. e bota aqui. E com uma câmerazinha, identificando isso e projetando o que tu tem que fazer no teu processo, né? Então, isso pode mudar. Tu imagina que tu pode fazer isso para produzindo 1.000 peças iguais e tu pode fazer essa mesma coisa produzindo uma peça por vez, De fato. customizada para cada um. Então, o sistema, o cliente lá encomendou um produto que é XYZ, né? Aquele sistema ele se reorganiza para que o montador, o cara que está montando a peça naquela hora, que está customizando aquele produto, ele vá seguir exatamente Uhum. aquela sequência daquele produto customizado por aquele cliente, Tu né? imagina o ganho de produção, né? E fora a qualidade, né? Que Sem dúvida. retrabalho, né? Enfim, E, é. e tem uma coisa, Fabrício, que a gente não, a gente falou muito da tecnologia aqui, mas tem um hack, vamos dizer Uhum. assim, para margem de contribuição para dentro da indústria, né? Em Uhum. termos financeiros, tu imagina se o cara consegue customizar com todas essas tecnologias por trás, ele consegue customizar ao máximo um produto, possivelmente o mercado vai pagar mais por isso, não é? Então tu desbloqueia, vamos dizer assim, o acesso a uma margem maior de Sim, que... contribuição. Hoje a indústria tem margens muito pequenas, né? Uhum. Ganha no volume. Né? Sim, A de maior fato. parte é assim, De fato. né? Faz Ganha um no volume. contrato para volume e Exatamente. trabalha em cima daquilo ali, No né? momento em que tu consegue customizar peças a ponto de ter itens, né, totalmente customizados, lotes de um único produto, tu consegue cobrar mais do teu cliente. O teu cliente não é que tu vai cobrar mais, o teu cliente vai querer pagar mais por isso. Uhum. E aí tu começa a ter margens maiores na indústria vendendo itens. Vamos supor um tênis, né? Um tênis que é totalmente customizado para mim, né? Eu vou pagar mais, Com poxa, o certeza. conforto vai É, ser é o maior, a teu tênis, né? durabilidade, é o meu tênis, Exato. né? Se essa indústria calçadista consegue produzir o tênis que é o para mim, né? Que o solado serve perfeito no meu Uhum. pé, que tem o tamanho exato, que tem a cor que eu escolhi, eu vou pagar muito mais por isso. Vai Uhum. me dar um desempenho na corrida, vai me dar um conforto, né? Eu vou pagar mais por isso. Isso tu acaba passando por cima, atalhando, vamos dizer assim, questões de volume e Uhum. aumentando margem, né? Então, o ganho que tu tem com essa tecnologia, com a implementação de todas essas tecnologias que a gente falou, entregando lotes de um único produto, né? Ou 100 lotes, né? Sim, Não vai mais existir o lote, sim, vai existir o único produto, né? Tu consegue cobrar muito mais, consegue ter um acesso a clientes que vão pagar mais e tu aumenta tuas com margens, né? certeza. E sem perder velocidade de produção. Porque hoje o que que a gente tem? O problema sempre foi a velocidade de produção, né? A Essa... gente tem uma tríade aí, vamos dizer Uhum. assim, né? Nós temos qualidade e customização, vamos dizer assim. A gente tem velocidade e tem o custo. Uhum. Eu não consigo atender os três hoje, porque se eu tenho para produzir com velocidade e com baixo custo, eu tenho que abrir mão da qualidade da customização. Não tem jeito, né? Hoje a gente não tem ferramenta para fazer isso. Tá começando a ter, né? Uhum. Mas se eu quero produzir altamente customizado e com alta velocidade, cara, tem que cobrar muito caro, porque o meu investimento para fazer isso ele é alto, Sim, fazer né? daqui a pouco uma matriz, fazer alguma coisa diferenciada ali, né? Nesse sentido. Exatamente. E o que que vai acontecer? No momento que a gente tem um grupo de tecnologias com impressão 3D, com visão computacional, com o sensor, com um sistema por trás, com uma IA, né, com uma equipe comercial fazendo Uhum. entregando isso para o cliente, a indústria conectada de fato. Uhum. No momento que a gente conseguir fazer isso, é, eu vou conseguir entregar baixo custo de produção, alta customização, alta qualidade e alta velocidade. Sim, um prazo bem menor para Prazo entregar. bem menor para entregar. E aí, a gente falou do custo, né, que tá
tá numa das pontas dessa tríade, ele é um custo baixo de produção, mas a margem é alta ali. Uhum. Então, tu quebra aquela necessidade de abrir mão de um trade-off, né? Tu diminui os trade-offs, tu Sim. acaba, o cobertor curto, ele começa a aumentar, vamos dizer assim, Começa né? a ter mais Tu começa a pano ali. cobrir, exatamente, tu começa a cobrir as três áreas, Uhum. e aí tu entra no mercado que hoje é inexplorado, né? Te entregar rápido, pô, tu estuda muito essa questão comercial, né? O consumidor, ele é ansioso. Eu sou ansioso. Na hora que eu compro, eu quero um produto rápido, né? Mesmo que tenha que ser produzido. Eu quero ele rápido. Uhum. Como é que a indústria vai dar conta? E eu quero ele com a minha cara. Como é que a indústria vai dar conta disso se, né, para atender esse consumidor, atender ele com a qualidade esperada, com o preço que ele pretende pagar, Uhum. que às vezes é mais caro, com a velocidade que ele quer, né? E aí a gente começa, com um conjunto de tecnologias, a gente começa a entregar isso para o consumidor final. Essa solução. E aí eu te pergunto, Fabiano, agora é saia justa, né? Tu já enxerga na prática, assim, alguma indústria, tu comentou ali aqui de São Leopoldo, né, da A Taurus. Taurus, aham. Agora, vindo um pouco mais vamos dizer, uma média empresa, uma pequena, tu enxerga alguma coisa na prática nesse sentido já? Assim, pergunta minha mesmo, cara, Aham, assim, de aham. curiosidade minha, assim. Ah, atendendo essa tríade hoje, não. As grandes também não estão conseguindo. Ainda não, né? Não, não, não. Mas isso o que nós estamos vendo aqui são chaves para habilitar, Perfeito, perfeito. entendeu? São possibilidades que estão aparecendo Uhum. e que, assim como a IA nos inundou agora nos últimos 2 anos, isso Amanhã vai tá aí, acontecer. né? Amanhã começa. Exatamente, exatamente. Porque a margem, como a gente estava comentando, para mim sempre foi um limitador desse segmento, né, cara? A gente percebe margens, assim, por exemplo, negócios de educação, de consultoria, algumas prestações de serviço, a gente consegue de uma forma não tão escalável, né? Não é um faturamento tão grande, mas a gente consegue uma margem muito mais interessante, né? Agora, na indústria, isso nunca foi possível, né? Nunca, sempre ficou naquele percentual lá, se eu chutar, talvez eu chute errado, mas sei lá, 15%, fica naquele... Menos de 2 dígitos, Né? na Às maior vezes menos parte. de 10, então. Menos de 10. E aí abre sim uma possibilidade, né, cara? Abre um mar de opções aí. O que que tu poderia dizer pra gente, assim, algum exemplo que tu lembra, assim, ou pelo menos de um desses pontos, ou de... Olha, Não precisa citar nome, tá? Não é... aham, não, 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 tudo bem. Eu acho, o que a gente vê assim, cada empresa acaba explorando de uma forma isso, Uhum, né? Então, a gente vê, por exemplo, tem uma indústria de borracha de Caxias que eles conseguiram entregar produtos de alta qualidade técnica uhum. em bem menos tempo, tendo toda a parte de sensoriamento por Ah, legal. trás. Isso na prática É, tem ganho, né? Tem... Então, assim, a empresa começou a ganhar contratos muito importantes com empresas multinacionais Pela velocidade de entrega mesmo, pela né? velocidade de entrega, pela qualidade do produto, Uhum, né? E normalmente peças de borracha pequenas, assim, elas custam pouco, né? sim. Então, cara, quanto mais rápido tu entregar e maior volume tu entregar, com o que tu consegue fazer com a tua mesma estrutura, maior esse ganho proporcional que tu vai ter, né? Sim. Então a gente está começando a ver esse tipo de exploração de mercado hoje, Uhum. né? Essas empresas explorando o mercado dessa forma, com base na tomada de decisão em tempo real. O cara consegue saber se ele está sendo produtivo ou não, ele consegue ajustar custo, ele consegue ajustar a qualidade de produto muito rápido. Uhum. Então, o cliente final dele lá, que é o cara que exige um nível de qualidade altíssimo, esse cara começa a ver, poxa, o cara tá me entregando tudo sem nenhum problema de produção, sem nenhuma peça a ser devolvida, tá me entregando todas no tempo. Sim, Isso super expectativa, né? Aquela... exatamente, diminui muito o gap, né? Então, o Sim. que que a indústria espera, aquela grande indústria, e o que que o cara tá fornecendo? Esse gap, ele tá muito pequeno, tá muito próximo, né? Tá suprindo a Uhum. expectativa. E aí, ele consegue ganhar mercado em cima disso, né? E aí consegue fazer a empresa crescer. Sim. Naturalmente, essa empresa que eu citei, né? Ela vai, quando
quando ela tiver todas as chaves dessa tríade, daquele trade-off que a gente falou, do custo, qualidade e Uhum. velocidade, quando essas chaves estiverem disponíveis para ele desbloquear as coisas, ele vai conseguir fazer, porque ele já está se aprontando para isso, Sim, e óbvio entendeu? que a mentalidade dele já está adaptada a isso Já também, tá, né? Já é um conceito importante que está sendo aplicado, né? sem dúvida. Fabiano, uma dúvida também, uma curiosidade, na verdade. Ainda comentou da Mercopar. Eu vou todo ano também, eu visito, Aham, faço questão sim. de estar lá, tem clientes Expõe. lá. Já fui expositor, já fui visitante, mas a gente está sempre lá pelo proximidade, carinho, enfim. Eu vi tu caminhando com a turma lá. Isso, o que é aquilo ali, cara? É tipo um guia, né? Para Isso, nós temos um tour guiado. tour guiado, isso aí. Isso, um tour guiado que nós passamos pela feira explicando sobre as tecnologias. Então, o que eu estou fazendo contigo aqui, com o pessoal que está nos assistindo agora, né, Uhum, é o que a gente faz lá na feira. entendi. Então, a diferença é que lá a gente não está numa sala fechada, a gente está tá passando pelos expositores e dizendo, olha, esse produto aqui é o produto, é aquela chavezinha que habilita a Sim, questão da velocidade. Tu sim. consegue entregar mais velocidade com esse produto aqui, né? Esse produto aqui ele te dá um nível de customização altíssimo, né? Então, a gente visita, eu faço uma curadoria, né? Tenho uma equipe junto comigo, Uhum. né? Uma turma muito boa, e a gente faz uma curadoria de expositores, monta um roteiro em cima disso, né? E visita 5, 6 expositores com uma turma de pessoas que podem se inscrever, né? No próprio site da Mercopar para participar desse tour guiado, que dura 1 hora, e a gente explica tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente explica na prática lá. Que bacana, É cara. bem Eu legal, vou me inscrever também no próximo ali, bem se legal. possível, E a para. gente tem tido uma demanda muito grande, assim, Sim, então, quanto mais cedo tu conseguir se inscrever, melhor, né? melhor Claro, para não está garantir. aberto as inscrições ainda, a gente não tem todos os expositores, mas no final de agosto, início de setembro, a gente já começa a abrir as inscrições para Legal. participar do Tour Guiado. Que é como tu visitar um determinado local sem guia de turismo ou com, né, cara? Faz toda a Muito diferença. diferente, É, muito faz toda a diferente. diferença. Claro que tu vai ter ganhos muito bons, muito grandes visitando a feira, Uhum. né? Agora, o que a gente faz ali no tour guiado é fazer uma conexão entre as tecnologias e amarrar isso dentro da cabeça do visitante. O cara que tá ali com a gente, ele amarra essas coisas, entendeu? Uhum. Poxa, isso aqui, aquilo lá que ele tinha falado do scanner 3D, né? Que tem. A gente usou isso, uma das tecnologias que nós mostramos foi essa, né? Digitalizar as coisas, né? Uhum. O scanner 3D. Poxa, ele ajuda a fazer peças impressas em 3D, engenharia reversa, por exemplo, muito rápido, né? Imagino. Eh, então, essas coisas a gente vê, por exemplo, falando agora do scanner, que essa é uma das chaves ali também que vai nos habilitar a acessar ganhos maiores, né? Por exemplo, tu usa o scanner 3D para digitalizar uma peça que quebrou na tua máquina, que demoraria 30 dias para vir da China, tu Uhum. digitaliza ela ali com um scanner manual, né? Tu passa ele ali, ele pega todas as especificações em precisão nanométrica, né? Poxa. É incrível. E tu pede para produzir isso, talvez em alguns dias ali tu vai estar com aquela peça, tu Uhum. coloca na tua máquina e ela opera, né? De forma provisória ou até definitiva, né? Mas a tua máquina não fica parada, por exemplo. Esse é um exemplo, né? Mas tu pode produzir Sim. muitas coisas, pode acoplar esse scanner 3D com uma impressora 3D e fazer coisas customizadas das mais diversas possíveis, né? Poxa, isso abre para outros segmentos também uma infinidade de opções, né? Pensei Exatamente. até na área propriamente médica, odontológica, né? E, enfim, enfim. Muito. Em Hanover, por exemplo, eles têm uma parte de um pavilhão que é só soluções, são só de soluções médicas, né? Praia. Para a área da saúde, na verdade, Sim, né? sim. Usando as tecnologias da indústria. Legal. Né? Essa customização total, né? Sim. A área da saúde precisa disso. Né? Tu comentaste o odontológico, né? Por Uhum. exemplo, né, Sim, a hoje nossa escaneia a boca. boca e Exatamente, já tu tem um consegue molde, produzir tudo. coisas ali muito rápidas, que vão servir só para aquele paciente, né? Exato. Extremamente customizado e que. Próteses, de perna, de braço, dedo, tudo os caras conseguem produzir de uma forma muito rápida, com uma qualidade extrema, né? E isso não necessariamente é indústria, né? É área Sim, da saúde, sim. mas está se beneficiando de várias tecnologias que nasceram dentro da indústria, E né? aí eu lembrei, cara, uma vez tu usando o exoesqueleto aquele, né? Isso.
carregar peso, né? Naquele auxílio, eu acredito, né? Um auxílio para subir escada ou carregar caixa, enfim, né? Ter esse. Pois esse é um ponto importantíssimo, assim, a indústria inteligente, ela tem focado muito no trabalhador, no Uhum, operador, né? Como eu tinha falado, o operador vai deixar de ser um alimentador de célula e vai começar a ser um gerenciador de, de posto, de máquinas, né? uhum. Só que nesse meio tempo tem algumas operações manuais que precisam ser feitas ainda, né? E o exoesqueleto, ele dá um conforto muito grande para o operador. No momento que tu coloca o exoesqueleto, ele é um esqueleto fora do teu corpo, É, vamos dizer assim, para né? quem nunca viu, procura exoesqueleto, né? Alguma coisa nesse sentido, vai ver que é praticamente um É um colete, um robozinho robô colado em que. ti, assim, que tu É. amarra, né, com velcro, né? Uhum, E aqueles sistemas ali, eles têm diversas finalidades, né? Mas no geral, assim, é para trazer conforto para o operador. Então, tem alguns exoesqueletos que te ajudam a levantar pesos, usam a força do abdômen, por exemplo. Então, ele amarra aqui no abdômen, né? E usa a tua força do abdômen para transferir para os braços, né? Para não ter problema na coluna, na lombar. Tem alguns exoesqueletos que te ajudam a ficar com os braços levantados por mais tempo. Então, eles sim. dão suporte embaixo do braço, né? E esse suporte, ele acaba trazendo possibilidade de tu ficar, por exemplo, operando para a indústria automotiva, né? O cara que abre o porta-mala do carro e tem que parafusar Sim, coisas ali. muito Ele tempo ali consegue ficar um pra. tempão com os braços para cima. Tem alguns exoesqueletos ainda para a indústria automotiva que eles fizeram, né? Que hoje, se tu vai numa linha de acabamento de carros, né? Tu Uhum, colocando os acabamentos dos carros, o cara tem um banquinho de madeira e ele leva esse banquinho, coloca ali, senta e coloca, parafusa as peças, né? Pega esse banquinho, coloca no outro. Tem exoesqueleto que tu não precisa do banquinho, tu senta no exoesqueleto, então tu sim. fica como se fosse sentado no ar, Ele vamos dizer segura. assim, ele segura as tuas pernas dobradas e tu consegue operar, né? Tu pode operar aqui com os braços Que e ele nas legal. tuas pernas, tu senta ali. Então ele te dá, além de dar um conforto absurdo pro operador, ele traz muita produtividade, porque tu não precisa tirar um banquinho daqui, colocar ali, né? E aí o cara sentou no banquinho, caiu, Sim. né? Se machucou. Então tu dá um nível de produtividade muito mais alto também, né? Sim, em produtividade e segurança, inclusive, né? Exatamente. Fabiano, a gente tem um problema aqui que é o papo bom passa voando, né, É cara? rápido, né? É A verdade. gente acaba tendo muito assunto. Cara, eu acho que fica o convite para ali na frente, um próximo, né? A gente voltar a conversar. Antes de encerrar, eu queria te pedir uma recomendação prática para quem está assistindo mesmo, pela tua vivência, Sebrae Rio Grande do Sul, Mercopar, Feira de Hanover, enfim, traz um pouquinho do teu know-how e dá essa recomendação prática pro dono de indústria, né, pro gestor, pro gerente, ou pro interessado que está assistindo a gente aqui. O que tu poderia dizer aí para fechar? Legal, eu tenho duas recomendações, né? Com essa possibilidade de ver de fora, Uhum, quase um prêmio a gente poder ver a indústria de fora, né? E poder ajudar. Com essa possibilidade, assim, eu vejo duas coisas. Primeiro que é uma coisa que nós falamos lá no início, a questão comportamental, ela é muito importante, então não dá para deixar a inércia tomar conta, tem que correr atrás e buscar informações, buscar tecnologia, conversar com todo mundo, sindicatos, associações, Sebrae, Senai, todas as possibilidades possíveis, né? E o sócio, o proprietário, o gestor da empresa, ele não pode estar vinculado com a operação diretamente, ele tem que estar uhum, gerenciando, né? E o gerenciar faz parte, esse network, ele faz parte do gerenciamento, né? E tu começa a ver oportunidade nisso, então, buscar informação, buscar parceria, né? Não deixar a inércia tomar conta. uhum, Eu acho que esse é o primeiro ponto. São duas recomendações. A segunda recomendação é voltado para o chão de fábrica, né? Eu vim da igreja da teoria das restrições, né? Na engenharia da produção, né? Tem a uhum. teoria das restrições e virou quase que uma igreja ali, Sim. porque esse é uma verdade tão forte, tão grande, né? Da teoria das restrições, e eu acho que as pessoas, os gestores de produção, os donos das empresas, devem sempre olhar para dentro do processo e identificar os gargalos. Uhum, E a teoria das restrições, ela passa muito por isso, né? Identificar qual é o gargalo, aumentar a capacidade daquele gargalo, uhum. né? Produzir mais com aquilo, sem aumentar, sem ter que investir,
né? Sim, E colocar depois mais, né? ir identificando os gargalos. O gargalo sempre se move, né? Ele sai de um lugar e vai para o outro. Quando tu resolve ele num lugar, ele aparece num outro lugar. Pensa Uhum. pensa na BR-116, Uhum. por exemplo, né? Tava duplicada, tinha um gargalo onde tinha as entradas ali. O que que os caras fizeram? Triplicaram a pista. Então aumentou o potencial do gargalo. Aí começou a trancar Em outro em ponto. outro ponto que não estava triplicado. E isso acontece dentro da indústria também, né? Então, estar sempre atento aos gargalos que vão aparecendo, tratando, aumentando a capacidade do gargalo e refazendo Uhum. esse processo de identificação, né? E essa é a religião, vamos dizer assim, da teoria das Sim, restrições, sim. né? É a base da teoria das restrições. E tu sabe, Fabiano, eu penso isso vale para qualquer tipo de negócio, né, cara? Não só a indústria. É o famoso que tu comentou agora no início do nosso bate-papo, a melhoria contínua, né? Não adianta. Exatamente. Porque se hoje o problema é A, eu resolvo, daqui a pouco é B, e a nossa vida é isso, né? É esse ciclo, né? O que não pode mudar, na verdade, são nossos valores, né? Agora, o resto parece assim que muda sempre, né? A gente está sempre buscando uma novidade, buscando. E essa tua dica para o empreendedor, cara, isso é bem importante, cara, porque a tendência é, além de se sentir sozinho, muitas vezes, né? Não saber com quem buscar daqui a pouco uma solução, mas a proximidade faz criar como é que eu vou dizer, cara? É um momento de tensão que vai fazer buscar uma solução, né? Que vai criar que vai criar aquela cicatriz de alguma forma, né? E vai deixar mais forte, vai deixar mais forte. Então, essa proximidade é importante. Perfeito. Inclusive, falando ainda na teoria das restrições, uma das coisas é o aprendizado, né? Todo o processo gera um aprendizado, Sim. né? Isso também está dentro dentro dessa teoria, né? Então, no momento que a gente resolve um gargalo, ele gera um aprendizado. Esse aprendizado, a gente incorpora na questão de melhoria contínua, ele Uhum. vira uma questão filosófica dentro da empresa. E tudo que acontece dentro da empresa acontece na nossa vida pessoal também. Está conectado, né? Por isso que Não a gente deixa de fala que é estar. uma filosofia, Kaizen. Sim. Não é uma padrão de operação, Kaizen. Não, é filosofia. É uma Uhum. questão filosófica que a gente leva de dentro da indústria para dentro de casa, Uhum. né? E a gente pode colocar tudo que a gente coloca em prática num posto de produção, a gente coloca em prática na nossa Sim. vida também, Vai né? ser organizado, né? Vai ter, Exatamente. pensar em soluções boas. Fabiano Della Corte, obrigado, cara, por vir aqui conversar com a gente. E vai ficar o convite, cara, para um próximo, né? Espero que a gente traga aí mais novidades para o pessoal que está assistindo. Obrigado, cara. Com certeza, eu agradeço demais, Fabrício. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de um próximo, com certeza, contem comigo. Tive que selecionar alguns assuntos É para te muita coisa, trazer né, aqui, cara? porque é Muita muita coisa. coisa, né? E no próximo a gente pode estender esse bate-papo aqui, falar de outras tecnologias que a gente não falou. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui contigo, revendo um amigo mais uma vez, É né? verdade. Muito bom estar aqui contigo e compartilhando conhecimento, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também. Obrigado. Legal, obrigado, cara.